pessoal, partimos para a segunda aula de legislação aplicada ao MPU, certo? Estamos ainda na mesma linha de raciocínio da aula anterior e por isso temos aqui um assunto importante que é a autonomia institucional do MP, certo? Ministério Público, como ele não é vinculado ao Executivo, não é vinculado ao Judiciário, não é vinculado ao Legislativo, e também não é um quarto poder, vimos isso, a Constituição tinha que dar autonomia, senão ele morreria, como um texto constitucional, certo? Porque não é subordinado a ninguém e não é um quarto poder, tem que dar autonomia. Entende-se por autonomia essa autossuficiência do Ministério Público, uma autogestão, a sua auto-organização, sem precisar de um ente externo ao Ministério Público. Então, o Ministério Público atual, ele recebeu da Constituição 3 autonomias. Autonomia administrativa, autonomia financeira e, por fim, autonomia funcional, certo? Cada autonomia tem a sua finalidade, tem a sua competência e atribuição. Sendo assim, vamos observar agora os 3 tipos de autonomia que a Constituição entregou ao Ministério Público, ok? Vamos lá. Primeira autonomia que temos aqui é a autonomia administrativa. A autonomia administrativa está lá no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição e também no artigo 22 da Lei Complementar 75. Autonomia administrativa basicamente significa o seguinte: quando o Ministério Público for gerenciar os seus órgãos internos, a sua estrutura interna, o seu gerenciamento, ele não precisa de solicitar uma autorização de um outro poder. Ele, pela sua autossuficiência, vai lá e pratica os seus atos. A autonomia administrativa, por exemplo, compete ao Ministério Público praticar os seus atos administrativos, certo? Então, quando o Ministério Público vai fazer um ato administrativo, ou seja, ela uma portaria, seja um simples memorando, um despacho, ele não precisa de passar por uma bênção do Poder Executivo. O MP vai lá e faz e pratica, certo? Isso aqui já foi muito cobrado em prova. Dizer que quando o Ministério Público vai praticar um ato administrativo, ele precisa de uma ratificação do Poder Executivo. Errado, não precisa. Ele vai lá e executa, certo? Não podendo, tendo a necessidade de pedir a bênção do Poder Executivo. Ele vai lá e pratica o seu ato, ok? Outra coisa, dentro da autonomia administrativa, estabelecer as suas licitações públicas. Olha que importante. Você aí que, por exemplo, vai fazer o cargo de técnico administrativo ou de analista administrativo do Ministério Público, mais à frente eu vou falar algumas novidades, que vão ocorrer algumas mudanças nas nomenclaturas dos cargos. Por exemplo, o analista administrativo, bem provável que vai ser extinto, vai ser criado um novo cargo, chamado analista do Ministério Público da União, gestão pública, certo? Isso aí vai ter uma grande diferença para você, certo? Então, se você tem esses cargos, ou vai fazer, é candidato para esses cargos, você pode trabalhar na atividade meio do MP, podendo estabelecer as suas licitações públicas. Então, por exemplo, quando o Ministério Público da União vai querer contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço contínuo de conservação e limpeza do edifício sede do MP, o próprio Ministério Público abre a licitação, o próprio Ministério Público recebe as propostas, o próprio Ministério Público faz o julgamento da melhor proposta e o próprio Ministério Público dá um vencedor a oportunidade de que, pessoal, fazer um contrato. O contrato administrativo é formalizar
a vontade do interessado com a vontade do Ministério Público. Então, quem vai assinar os contratos administrativos do Ministério Público da União é o próprio MPU. Não vai o Ministério lá, do Ministério do Planejamento, ou o Ministério da Fazenda, fazer qualquer tipo de participação nos contratos administrativos do MPU, porque é o próprio MPU que vai lá e faz. Por exemplo, muita gente fala, professor, para sair o concurso do MPU, precisa lá da autorização do Ministério do Planejamento. Não precisa, pessoal. Não precisa de autorização do Ministério do Planejamento, porque a competência de fazer contratos, como, por exemplo, o CESP ou outra instituição, a competência de assinar esse contrato é o próprio MPU, vai lá e faz o contrato, certo? A organização dos cargos, a organização, vamos dizer assim, das nomeações, é o próprio Ministério Público que vai, faz e pratica, certo, pessoal? Então, aqui são exemplos de autonomia administrativa, que não termina ainda, continua. Diz o seguinte, compete ao Ministério Público propor a criação e a extinção de seus cargos, certo? Então, por exemplo, o cargo ao qual você vai ser lotado futuramente no Ministério Público da União, tenha certeza disso, tenha certeza disso. O cargo ao qual você vai ser lotado nasceu, pessoal, olha aqui, nasceu de uma lei. Lei em sentido formal. Nasceu de uma lei. Este cargo ao qual você vai ser lotado nasceu de uma lei. Sendo assim, quem é que teve a iniciativa de fazer o projeto de lei e encaminhar, por exemplo, à Câmara? Foi o próprio Ministério Público da União, por meio do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele tem atribuição e competência para iniciar um processo legislativo, para iniciar um projeto legislativo, um projeto de lei, certo? Sendo assim, pessoal, quando o Ministério Público estiver deficiente de servidores ou deficiente de membros do Ministério Público, que tem uma grande diferença entre membro e servidor, quando o MP estiver deficiente, o que ele vai fazer? Ele vai, preste bem atenção, propor a criação de cargos. Aí eu te pergunto, propor é a mesma coisa que criar? Claro que não. Então aqui, pessoal, o Ministério Público, ele não cria os seus cargos. Por quê, professor? Porque para criar cargo tem que ser mediante lei. E o Ministério Público não é a autoridade constitucional competente para legiferar. Não é. E sim é o Poder Legislativo. Por isso que ele vai propor a criação. Então, repetindo, se o MP precisar de 10 cargos, o que ele faz? Ele vai lá e cria por meio de um ato administrativo? Não. O que ele faz? Ele pega, redige um projeto de lei e encaminha para a Câmara. Chegando à Câmara, vai para o Senado, se for aprovado, vai para a sanção do presidente e vira lei. No momento que virar lei, agora nasceram os cargos públicos por meio da lei. Sendo assim, a partir da criação do cargo, o Ministério Público vai o quê? Prover. Prover é nomear. Prover é preencher o cargo que esteja vago. Então, quando o Ministério Público recebe por meio de uma lei 1000 cargos, esses cargos vêm providos? Claro que não. Esses cargos vêm vagos, certo? Sendo assim, o que o Ministério Público vai fazer com esses cargos? Provimento. O Ministério Público vai fazer as nomeações, como por exemplo, você vai ser nomeado pelo MPU. E quem é que vai fazer o provimento? O próprio chefe do MPU, o Procurador-Geral da República. Não vai ser presidente da República, não vai ser Ministério do Planejamento, nada disso. Quem faz os provimentos? Próprio MP. Por quê, professor? Porque ele tem autonomia administrativa. Ele tem autossuficiência para prover os seus próprios cargos. Ok, pessoal? Então, isso aqui é importantíssimo.
Primeira coisa, Ministério Público pode criar leis, aliás, pode criar cargos por meio de um ato administrativo? Não. Porque para criar cargo tem que ser mediante lei. E ele pode criar lei? Não. Ele pode apenas propor a criação de seus cargos, certo? Apenas propor. Agora, a partir do momento que nasceram os cargos, o Ministério Público, aí sim, ele vai fazer o quê? O provimento. Vai fazer a sua nomeação aí. Futura nomeação. O próximo servidor nomeado do MPU. Ok? Aqui o artigo 61 fala a iniciativa do Procurador-Geral da República para, vamos dizer assim, propor a criação. E aqui também o artigo 127, parágrafo 2º, que fala também que o Ministério Público poderá, vamos dizer assim, propor a criação de cargos. Observação importantíssima. Observação importantíssima. O próprio artigo 61 fala o seguinte, que o presidente da República poderá também propor a criação de cargos no MPU. Então, preste bem atenção, a competência para propor criação de cargos no MPU também é do presidente da República, porque o artigo 61 assim falou. Certo? Então, o artigo 61 fala que o presidente da República pode propor a criação de cargos no MPU. Pode. Certo? Só que não é apenas o presidente da República, porque o artigo 127, parágrafo 2º, diz a possibilidade também o Procurador-Geral da República. Certo? Diante de tudo isso, eu quero concluir da seguinte forma. A atribuição para propor a criação de cargos do MPU é concorrente entre o PGR e entre o presidente da República. Repetindo, professor. Boquiaberto aqui estou. Exatamente isso. Criação de cargos no MPU é uma atribuição concorrente entre o presidente da República e o Procurador-Geral da República. Certo? Então, qualquer um dos dois, vamos dizer assim, poderão iniciar um projeto de lei de criação de cargos no Ministério Público da União. Certo, pessoal? Então, aqui você percebeu a chamada autonomia administrativa do Ministério Público da União. Certo? Então, repassando, a autonomia administrativa significa que o MP vai praticar os seus próprios atos administrativos, vai estabelecer suas licitações públicas, vai estabelecer seus contratos administrativos, os seus convênios, vai realizar o pagamento dos servidores, vamos falar isso na autonomia financeira, certo? Vai propor a criação de cargos, porque não pode criar, porque quem cria é o Poder Legislativo, que é mediante uma lei. Agora, o provimento dos cargos é o próprio MP que faz, certo? Outra observação importante é essa aqui, que para propor a criação de cargos, a competência é o que, pessoal? Concorrente com quem? Presidente da República. Ou o presidente da República poderá propor, ou ainda o nosso Procurador-Geral da República. Só que nunca o presidente da República fez a proposta. Sempre quem faz é o próprio Procurador-Geral da República. Okay? Mas é uma possibilidade, uma liberdade do presidente da República propor a criação de seus cargos. Ok?